Jesus, ele entendia as pessoas. E nós sabemos disso porque foi ele quem mais influenciou a história. E vidas foram transformadas em decorrência do seu ministério. Por que os ensinamentos de Jesus tinham tanto poder? Por que as suas palavras exerceram um impacto tão profundo nos seus seguidores? Abrindo parênteses, como psicanalista, nós temos estudado o Senhor Jesus. E as teorias psicanalíticas, elas nos permitem perceber que o fato de Jesus compreender tão profundamente as pessoas fazia com que elas quisessem ouvi-lo. Jesus sabia que as pessoas jamais poderiam entender completamente a vida se usassem apenas o intelecto. Ele não dizia: eu vou ensinar a vocês o que é a verdade. Não. Jesus dizia: eu sou a verdade. E nós encontramos aqui um princípio espiritual muito profundo, porque nós aprendemos as verdades mais profundas da vida através dos relacionamentos. Vamos abrir a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, no Salmo 112, e nós vamos ler o verso 7. Salmo 112, verso 7. Nós vamos ler dois textos, que vai ser a nossa base do sermão nesta manhã. Salmo 112, 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. E vamos ler também em Romanos, livro de Romanos, capítulo 5, verso 5. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não traz confusão. Com esses dois textos, e este especificamente falando sobre a esperança, eu pergunto: o que é a esperança? Ela existe mesmo? Ou ela é apenas um tema recorrente dos poetas, mesmo dos teólogos? Eu vou dar um exemplo para você. Assim como é impossível movimentar uma frota de carros, de aviões, de navios ou de outros veículos a motor sem combustível, também não é possível imaginar o ser humano movendo-se sobre a terra, debruçado sobre os desejos da vida, sem a esperança. Porque a esperança é o combustível da alma. Sem esperança, tudo para, tudo fica congelado.
é como um tempo sem o amanhã. Porque é a esperança que nos faz pensar no próximo minuto, nos faz pensar no próximo passo, nos faz pensar na próxima tentativa. A esperança é o fôlego de vida. Agora, a esperança tem amigas. Você sabia disso? A esperança, ela é amiga da fé. Ela é amiga da paciência, mas ela é amiga inseparável da perseverança. E a esperança, ela é a inspiração que fecunda os sonhos. A esperança é a respiração que os mantém vivos e que os faz acontecer. A esperança e a vida, elas se confundem. E uma não existe sem a outra. Por isso que a esperança é semente. É a vida em potencial. E por isso que com grande propriedade o apóstolo Paulo, ele afirmou que a esperança não traz confusão. Foi o que nós lemos? A esperança. É a esperança que não desiste. E eu gostaria de contar para vocês parte do meu testemunho. Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Eu estava casada, mas meu marido não podia me dar filhos. E quando eu leio a história de Ana, se assemelha muito com a minha história. Eu chorava e eu não comia. O meu coração estava triste, muito triste. Eu orei ao meu Deus, mas eu tinha amargura de alma. Mas eu orei ao Senhor e eu chorei abundantemente. Foi preciso renovar diariamente as minhas energias, as minhas motivações para seguir em frente. Mas o Senhor Jesus foi meu companheiro fiel na caminhada em busca de força para superar os desafios. Mas eu tinha uma convicção. Eu sabia que Deus tinha um plano para a minha vida. E eu comecei a orar, em busca de uma resposta.
E Deus me deu uma promessa sobre filhos, como Ana recebeu. E a palavra de Deus nos diz: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Eu recebi isso também de Deus. Deus te conceda a petição que você fez. Mas diz pra gente a palavra de Deus que Ana foi no seu caminho, diz que ela comeu, que ela também não comia, comeu, e o seu semblante já não era triste. Mas ainda levou tempo para mim. Isso quer dizer que ninguém acreditava. As pessoas não colocaram a sua expectativa mais. Sabe quando as pessoas pensam que é da sua mente, da sua cabeça? Foi o que eu vivi. Mas Deus foi fiel e Deus cumpriu a promessa que Ele havia me dado. Aleluia. Como você sabe, nós temos 2 filhas, a Liz, de 36, e a Evelyn, de 35 anos. E as filhas estavam casadas, mas eu não tinha netos. 7 anos se passaram. E 7 anos não são 7 dias, não são 7 meses, são 7 anos. E quando nós desejamos alguma coisa, é comum nós ficarmos mais concentrados na ideia do que nós não temos. E um dia, isso foi recente, gente. Deus me trouxe a lembrança de 2 palavras que Ele havia me dado. E essa palavra dizia assim, que eu ia viver em família e que eu ia ser alegre mãe de filhos. E eu não estava alegre, porque eu ainda queria netos. Então eu ainda não entendia. E aí Deus me trouxe a lembrança, a outra palavra que Ele tinha me dado. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Aí eu entendi. A minha descendência ia continuar. E louvado seja o Senhor, porque Deus continua sendo fiel. Como vocês sabem, eu tenho a Lucy e agora mais uma netinha vai estar chegando. Então, louvado seja o Senhor. Pode passar tempo, mas Deus é fiel em todas as suas promessas. Então, como eu falei para você, a esperança, ela não desiste. Você quer ser vencedor, ser vencedora? Eu vou dar 2 condições. Em primeiro lugar, é ter esperança. Porque sem ela, diante de todas as adversidades da vida, diante daquelas que fogem ao nosso controle, especialmente diante daquelas que fogem ao nosso controle, não há como triunfar, porque a vida não é fácil. A vida já é feita de muita dor e sofrimento. A vida, ela já traz muitas agruras. E nós perdemos-nos em meio aos labirintos das surpresas desagradáveis e dos desafios que vêm com aquele ar de destruição. Por isso, quem não tem esperança já é um perdedor.
Porque ele deixou-se vencer antes mesmo de começar a lutar. Segunda condição: manter a luz acesa. Sim. O que significa manter a luz acesa? É ter esperança. É não curvar-se diante da escuridão. Então é ver tudo sem enxergar quase nada. Eu gostaria que nós lêssemos agora em Romanos, o outro verso que nós vamos ter como base neste sermão. Romanos 4, versos 17 e 18. Um capítulo antes, então. Romanos 4, 17 e 18. Aqui está falando sobre Abraão. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. As coisas que não existem. Como se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Louvado seja o nome do Senhor. Assim será a tua descendência. Para Abraão, para mim, para você também. Então isso significa você olhar para dentro de si e não perder os sonhos de vista. Eu tinha o sonho de ser mãe, eu tinha o sonho de ser avó, e o Senhor cumpriu na minha vida. Mais uma vez eu digo: louvado seja o nome do Senhor. Sabe aquele momento quando você sabe que você está sozinho? No que diz respeito às vezes às pessoas, não no que diz respeito ao Senhor, porque Ele sempre está conosco. Nós nunca estamos sozinhos. Mas é você ver-se quando ninguém o percebe mais. É você esforçar-se para manter-se vivo, ainda quando tudo conspira contra. E eu sei, foi o que eu vivi. Posso lhes falar. Vocês sabem que um dos indicadores de que Deus habita em nós é a esperança. É a esperança que transborda no nosso coração. Porque Deus, Ele é a fonte de toda a verdadeira esperança. E quem nele espera, jamais fica confundido. Nós lemos o texto. A essência da fé, ela não depende das liturgias da nossa religiosidade exterior. Mas, na verdade, ela emana de uma espiritualidade fundada na liturgia da alma, com a fé, com o amor e com a esperança. A coisa mais importante que nós podemos ter na vida, quando nós não temos nenhuma outra coisa, é a esperança. E a esperança que eu estou falando é do verbo esperançar, que o substantivo é esperança, não do verbo esperar, que o substantivo é espera. Porque aí não é esperança, é espera. E o que é esperança?
é você não desistir, é você buscar, você ir atrás. Então mantenha a esperança. Albert Schweitzer, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, isso em 1952. E olha o que ele disse: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Porque quem ama quer viver, e quem vive precisa de fé, precisa de paciência e precisa de perseverança e esperança. Todavia, é impossível manter a fé em Deus sem ter nos olhos o brilho da esperança. Esperar é olhar sempre na direção do amanhã. É confiar no Senhor, aquele que tudo pode. Louvado seja o seu nome. E o Senhor faz infinitamente mais, além daquilo que a gente pensa, além daquilo que a gente pede, além daquilo que a gente imagina, segundo o seu poder que opera em nós e através de nós. Eu espero que o seu olhar esteja no Senhor. Olhe para Ele. Olhe também para este novo ano. Que o seu ano seja abençoado. Seja 2022 abençoado. Mas olhe para o Senhor Jesus. Ele é o foco. E com Ele, você não vai sucumbir. Você não vai desistir. Você vai continuar com esperança. O Senhor te abençoe. E assim todos nós estejamos firmes no Senhor. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé e vamos aplicar essa palavra, meus irmãos. Sempre que nós temos uma mensagem, e você vai ver isso tantas vezes na sua vida, muitas vezes você vai ver mensagens sendo repetidas pelo mesmo tema, o mesmo foco. Quando Deus está falando por 2 ou 3 ou mais vezes, tantas vezes, é para que nós sejamos renovados, fortalecidos, animados pela presença do Espírito de Deus em nossas vidas. E eu quero só não pregar o que ela já pregou, mas mostrar que o apóstolo Paulo, ele escreve anteriormente, diz assim: olha, a tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Meus irmãos, se tiver alguém hoje aqui nessa casa de oração, nessa cidade, que não esteja atribulado, pode ter certeza que alguma coisa não está certa. Todo mundo está atribulado. Mas é interessante também você perceber, a carta de 1 Coríntios 13:13 diz que 3 coisas vão suportar até o fim: a fé, amém? Você tem fé, eu tenho fé no meu Senhor Jesus, a esperança e o amor. O mundo pode virar de ponta cabeça, mas nós confiamos no Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar agora, aplicando essa palavra de esperança aos nossos corações e sobre os irmãos que estão hoje em casa, por esse motivo que vocês já sabem. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos acima de tudo. Que mesmo muitas vezes atribulados, ou muitas vezes a nossa alma agitada, mas a nossa esperança no Senhor, ela permanece sempre, porque a nossa fé nos dá condições de confiar no Senhor. E é o que nós oramos nessa manhã, Pai, sobre as nossas vidas aqui nessa casa de oração. Todos sejam abençoados, renovados pela palavra que já ouvimos e pelo Teu Espírito.
Os irmãos que estão em casa, aqueles que estão ouvindo, sejam ministrados. Se alguém estiver doente, se alguém estiver prostrado, sejam levantados no poder que há no nome do Senhor Jesus. E por tudo nós te daremos a glória e a honra em nome do Senhor. Amém e amém. Você que está na internet, pode ligar para nós. Estamos aqui para abençoar também e orar em nome do Senhor Jesus. Amém.